Santo Arnulfo. Um santo e abençoado dia a todos do canal, sob a intercessão de Santo Arnulfo de Mestre, padroeiro dos cervejeiros, santo do dia 18 de julho. Vamos conhecer sua história e oração? Hoje a igreja celebra a memória litúrgica do bispo e monge Santo Arnulfo, padroeiro dos cervejeiros, responsável por educar um rei nos caminhos da justiça e da fé cristã. Nascido em Metz, na antiga província romana da Gália, atual França, no ano 582, Arnulfo pertencia a uma importante família nobre cristã. Pôde estudar e se casou com uma aristocrata chamada Doda. Tiveram 2 filhos. A região da Gália, na época, era dominada pelos francos, um povo bárbaro, e dividia-se em diversos reinos que guerreavam entre si. Um desses reinos era a Austrásia, governada pelo rei Teoberto II, para quem Arnulfo trabalhava. Quando o monarca morreu, todos os seus descendentes e familiares foram assassinados por ordem de Clotário II, rei franco, que desejava incorporar o reino deles a seus domínios. Mesmo em meio a esse trágico cenário, Arnulfo permanecia um homem de fé inabalável, correto e justo. Clotário II, agora soberano de um extenso território, conhecendo a fama de Arnulfo como um cristão de boa conduta, fez dele seu conselheiro, confiando também ao santo a educação de seu filho Dagoberto. Sob os cuidados de Arnulfo, o príncipe foi educado dentro dos costumes da piedade e do amor cristão. Esse preparo fez com que Dagoberto, mais tarde, ao assumir o trono, se tornasse um dos reis católicos mais justos da história. Apesar de ser conhecido como um homem impaciente, em seu governo o novo monarca adotou uma postura conciliadora, que evitava conflitos com outros povos e reinos. Tinha também a seu lado os sábios conselhos de Santo Elígio, que, assim como Arnulfo, havia servido a seu pai, Clotário II. Apesar de ser casado e possuir família, Arnulfo foi consagrado bispo de Metz, sua cidade natal. Na época, a igreja não tinha ainda um parecer uniforme sobre a questão do celibato. Então, não era incomum que pais de família pudessem exercer funções eclesiásticas, como o bispado. Havia sido o caso de Santo Agostinho 2 séculos antes. Temendo não ser digno da função de bispo, Arnulfo atirou seu anel no rio Mosela, pedindo a Deus que, se o perdoava pelos pecados que havia cometido, faria com que o anel retornasse. E ele retornou, sendo encontrado dentro do ventre de um peixe. Embora fosse leigo, Arnulfo tornou-se um dos grandes bispos de sua época. Como chefe da diocese, participou dos concílios nacionais de Kish e Reims. Seu filho Clodolfo também se tornaria bispo e assumiria a diocese de Metz, enquanto seu outro filho, chamado Ansegiso, tornou-se um dos primeiros mestres do palácio da era carolíngia, que representou o renascimento da Europa após o conturbado período que se seguiu à queda do Império Romano. Um dos descendentes de Arnulfo seria o grande Carlos Magno. Santo Arnulfo é considerado o padroeiro dos cervejeiros. Durante uma peste que atingiu a região de Metz, contaminando a água e adoecendo as pessoas que a consumiam, o bispo orientou os fiéis a não mais consumirem as águas contaminadas. Ao invés disso, poderiam substituí-la por cerveja, enquanto a doença perdurasse, pois no processo da fabricação da cerveja, o aferventamento e fermentação eliminavam os germes transmissores da enfermidade. Numa passagem pelas cidades de Ostende e Bruges, na Bélgica, também atingidas pela peste, o santo mergulhou um crucifixo em um tonel de cerveja, assegurando às pessoas que naquele momento a bebida era mais segura para o consumo do que a água.
Depois de algum tempo, Arnulfo abandonou o bispado e o cargo na corte para ingressar em um mosteiro fundado por seu amigo Romarico, que também havia vivido na corte real e deixado essa vida para trás. De maneira serena, Arnulfo viveu o restante de seus dias dedicando-se à caridade, penitência e oração. Faleceu no dia 18 de julho de 641 no mosteiro. Assim que a notícia de sua morte chegou à cidade de Metz, a população reclamou o corpo de Arnulfo, depositando-o na basílica que adotou para sempre o nome do santo. No traslado de seu corpo, vários fiéis que ajudavam a carregá-lo sentiram-se cansados e pararam em uma taverna na cidade de Champs para comprar cerveja. Descobriram que havia apenas uma garrafa para ser compartilhada entre todos. Enquanto desencansavam e saciavam a sede, dividindo a bebida milagrosamente, a quantidade de cerveja não diminuía. Esse fato foi atribuído a Santo Arnulfo. Por esse motivo é venerado como padroeiro dos cervejeiros. Arnulfo era um homem de fé inabalável, correto e justo, em uma época onde a disciplina da igreja ainda estava sendo formada. Arnulfo soube conjugar sua vida pública com seus compromissos com a evangelização. Foi um homem de seu tempo preocupado com as pessoas. Sempre procurou encontrar soluções humanas e cristãs para os problemas de seu povo. Que nós também saibamos ocupar nosso lugar na sociedade, levando a todos os ambientes a boa nova de Jesus Cristo. Santo Arnulfo, rogai por nós. Amém. Oração. Com muita fé, façamos a nossa oração. Oremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus de amor e misericórdia, que cumulaste Santo Arnulfo com seus melhores dons, dai-nos seguir seu exemplo e imitar suas ações, levando os homens e mulheres ao compromisso cristão com as questões do tempo atual. Por Cristo nosso Senhor. Amém.